Perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Livro 2. Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 2. Encarnação dos Espíritos. Objetivo da encarnação. Pergunta número 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial deste mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Pergunta número 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? Todos foram criados simples e ignorantes. Instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer a alguns felizes, sem dificuldades e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Eles alcançam mais depressa o objetivo. Aliás, as dificuldades da vida frequentemente são consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos. Quem não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses defeitos. Da alma. Pergunta número 134. Que é alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, pois, identificadamente a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e esclarecer. Pergunta número 135. Existe no homem outra coisa que a alma e o corpo? Existe o laço que une a alma ao corpo. Qual a natureza desse laço? Semimaterial, quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo e necessário para que possam comunicar-se um com o outro. É por esse laço que o espírito atua sobre a matéria e, reciprocamente, a matéria atua sobre o espírito. O homem é formado assim de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material análogo aos dos animais e animado pelo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. Terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. São como num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Pergunta número 136. A alma é independente do princípio vital? O corpo não é senão um envoltório, repetimos-lo sem cessar. O corpo pode existir sem a alma? Sim, todavia desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento não há ainda união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois que essa união está estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Massa de carne sem inteligência, tudo que desejardes menos um homem. Pergunta número 137. O mesmo espírito pode encarnar em 2 corpos diferentes ao mesmo tempo? Não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Abre parênteses. Verem o Livro dos Médiuns, capítulo Bicorporeidade e Transfiguração, fecha parênteses. Pergunta número 138. Que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material? É uma questão de palavras que não a temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Pergunta número 139. Certos espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição.
depende da significação das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa. A palavra alma é empregada para designar coisas muito diferentes. Alguns chamam assim o princípio da vida, e nesta significação é exato dizer, em sentido figurado, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de onde cada ser absorve uma porção e que depois da morte retorna à massa. Essa ideia não exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. É a esse ser que nós, igualmente, chamamos alma, e é nessa significação que podemos dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando à palavra alma definições diferentes, os espíritos falam segundo a aplicação que fazem dela, e segundo as ideias terrestres de que estão ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem uma palavra para cada ideia, tornando-se a fonte de uma multidão de enganos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que nos entendamos primeiro acerca das palavras. Pergunta número 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Isso depende ainda do sentido que se dê à palavra alma. Entendida como fluido vital é razoável, porém se entende a alma como espírito encarnado é errada. Dissemos que o espírito é indivisível e transmite movimento aos órgãos por meio do fluido intermediário, sem por isso dividir-se. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles, e mais abundantemente naqueles que são centros ou sede dos movimentos. Mas essa explicação não se aplica quando se considera a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa quando ocorre a morte. Pergunta número 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior e circunda o corpo? A alma não está aprisionada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta ao seu redor como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro sonoro. Nesse sentido, pode-se dizer que ela é exterior, mas não é por si o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, que é o primeiro e que chamas perispírito, outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo, como germe em um núcleo, já o dissemos. Pergunta número 142. Que dizer desta outra teoria segundo a qual a alma, numa criança, completa-se a cada período da vida? O espírito é um só e está inteiro na criança como no adulto. São os órgãos ou instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. É ainda tomar o efeito pela causa. Pergunta número 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Todos os espíritos não são igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda com limitações que não entendem as coisas abstratas como ocorre entre vós com as crianças. Há também espíritos pseudo-sábios que fazem desfile de palavras para se imporem, como ocorre ainda entre vós. Aliás, os próprios espíritos esclarecidos frequentemente podem se exprimir em termos diferentes que, no fundo, têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é inadequada para exprimir claramente. Precisam de figuras, de comparações que tomais pela realidade. Pergunta número 144. Que se deve entender por alma do mundo? É o princípio universal da vida e da inteligência de onde se originam as individualidades. Mas aqueles que se servem dessas expressões, frequentemente, não se compreendem uns aos outros. A palavra alma é tão elástica que cada um a interpreta ao sabor de suas fantasias. Já se atribuiu também uma alma à terra. É preciso entendê-la como o conjunto dos espíritos devotados que dirigem as vossas ações no bom caminho quando os escutais e que, de certa maneira, são os prepostos de Deus com relação à terra. Pergunta número 145. Como se explica que tantos filósofos, antigos e modernos, tenham discutido tanto tempo sobre a ciência psicológica sem terem alcançado a verdade? Esses homens eram precursores da doutrina espírita eterna. Prepararam os caminhos, mas eram homens e se enganaram por tomarem as próprias ideias pela luz. Mas os próprios erros servem para deduzir a verdade, mostrando o pró e o contra. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos faz compreender. Pergunta número 146. A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Não, mas ela está mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, em todos aqueles que pensam muito,
e no coração, naqueles que sentem muito e dirigem suas ações a toda a humanidade. Que pensar da opinião daqueles que situam a alma num centro vital? Quer dizer que o espírito habita, de preferência, essa parte do vosso organismo, uma vez que é para lá que convergem todas as sensações. Aqueles que a situam no que consideram como centro da vitalidade confundem-na com o fluido ou princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. Materialismo. Pergunta número 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, aqueles que se aprofundam nas ciências naturais são, com frequência, levados ao materialismo? O fisiologista narra tudo aquilo que vê. Orgulho dos homens que creem tudo saber e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar os seus conhecimentos. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza não pode lhes ocultar nada. Pergunta número 148. Não é de lamentar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? É necessário concluir que eles são perigosos? Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é quem tira deles uma falsa consequência, porque ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, amedronta-os, mais do que o demonstram, e os espíritos fortes são, frequentemente, mais fanfarrões que corajosos. No mais das vezes, são materialistas por não terem nada com que encher o vazio do abismo que se abre diante deles. Mostre-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão apressadamente. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos senão a ação da matéria a que atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo humano senão a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida senão pelo funcionamento dos órgãos que viram se apagar, frequentemente, pela ruptura de um fio, e não viram nada mais que esse fio. Pesquisaram se restava alguma coisa e, como não encontraram mais que a matéria, que se tornara inerte, e não viram a alma se escapar, não a puderam apanhar. Concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e assim, depois da morte, o pensamento se aniquilava. Triste consequência se assim fora, porque então o bem e o mal não teriam finalidade. O homem teria razão em pensar só em si mesmo e em colocar, acima de tudo, a satisfação dos seus prazeres materiais. Os laços sociais se quebrariam e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de serem gerais. Pode-se dizer que são muito circunscritas e não constituem mais que opiniões individuais, pois, em parte alguma, ainda se constituíram em doutrina. Uma sociedade apoiada sobre essas bases carregaria em si o germe da sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que tudo, para ele, não se acaba com a vida. Tem horror ao nada e obstina-se inutilmente contra a ideia do futuro, quando chega o momento supremo. E são poucos os que perguntam o que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida, para não mais retornar, tem qualquer coisa de dolorosa. Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo aquilo que amou? Quem poderia ver sem pavor abrir-se diante de si o abismo imenso do nada, onde virão se dissipar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças e se dizer: o quê? Depois de mim nada, nada mais que o vazio, tudo acabado para sempre. Ainda alguns dias e minha lembrança terá se apagado da memória daqueles que me sobreviveram e bem cedo não restará nenhum traço de minha passagem sobre a terra. O bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem eu servi, e nada para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva que aquela do meu corpo ruído pelos vermes. Este quadro não tem alguma coisa de apavorante, de glacial? A religião nos ensina que não se pode ser assim, e a razão nos confirma, mas esta existência futura, vaga e indefinida, não tem nada que satisfaça o nosso amor pelo positivo, sendo para muitos a origem da dúvida. Temos uma alma, mas o que é a nossa alma? Ela tem uma forma, uma aparência qualquer? É um ser ilimitado ou indefinido? Alguns dizem que é o sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros ainda uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas de tudo isto, o que aprendemos? Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde na imensidade, como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não é para nós como nada? Diz que ela é imaterial, mas a religião nos ensina também que seremos felizes ou infelizes segundo o bem ou o mal que houvermos feito. Mas em que se consiste essa felicidade que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna sem outra finalidade que cantar louvores ao Criador?
As chamas do inferno são uma realidade ou um símbolo? A própria igreja o entende como um símbolo, mas quais são esses sofrimentos? Onde está o lugar de suplício? Numa palavra, o que se fez, o que se vê nesse mundo que nos espera a todos? Disse que ninguém voltou para nos prestar contas. É um erro. E a missão do Espiritismo é precisamente esclarecer-nos sobre esse futuro, de fazer-nos até certo ponto atingi-lo com o dedo e com o olhar. Não mais pela razão, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, isso não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um entende a sua vontade, que os poetas embelezam suas ficções ou semeiam imagens alegóricas que nos enganam. É a realidade que se nos apresenta, pois que são os próprios seres de outro mundo que vêm nos descrever sua situação, dizer-nos o que foram, que nos permitem assistir, por assim dizer, a todas as peripécias de sua nova vida, e por esse meio mostrando-nos o destino inevitável que nos está reservado, segundo os nossos méritos e os nossos deméritos. Há nisto algo de antirreligioso? Bem ao contrário, uma vez que aos incrédulos aí encontram a fé e os indecisos uma renovação de fervor e de confiança. O Espiritismo é, pois, o mais poderoso auxiliar da religião. Uma vez que é assim, é porque Deus o permite, e Ele o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e reconduzir-nos ao caminho do bem, pela perspectiva do futuro.